Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Ansiedades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviços que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitavelmente que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de Caim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessar-vos a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção.
Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como os nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Então a gente está vendo aqui a terapia espírita. Terapia essa que está ao alcance de todos nós. E que devem ser bem analisadas e usadas por todos nós. Então a gente viu que envolvendo a terapia espírita, você tem atendimento fraterno, passes, alma purificada, reunião de evangelização, reunião de estudo, prece e evangelho do lar. Bastante coisa, né? Na verdade são 7, né? E a gente está vendo no final, as duas últimas aqui, e eu quero relacionar muito mais essa terapia que está ao nosso alcance, assim, que é o evangelho do lar. De tudo o que tem de mais bonito, de mais acessível, de maior facilidade, é esse evangelho do lar. Tem um livro psicografado pelo Chico, acho que é Enio, e ele viveu no tempo do Emmanuel aqui na Terra, com Violentos, né? E esse é um dos livros que eu mais gosto de divulgar e dar para as pessoas. Chama-se de Jesus no Lar. Se você quiser ter algo para você fazer evangelho no lar, esse livro é uma coisa mais linda do mundo, sabe? Na verdade, esse livro ele foi psicografado, não foi o Ney Lúcio, né? Não foi criação da mente dele. Os espíritos mais evoluídos, sabe, que já têm condição de entender a missão de Jesus aqui na Terra conosco, eles têm acesso no mundo espiritual às passagens do Cristo. Para você ter uma noção de como isso se processa, no livro Memórias do Suicida, na parte 2 do livro, em que o irmão Botelho ele vai estudar a evangelização, quem vai ministrar a orientação para eles é uma daquelas criancinhas que Jesus botou no colo quando disse: deixai vir as minhas criancinhas. E é muito bonito o modo que ele leva a palavra de Jesus para os suicidas. E o Botelho ele fica encantado, porque a capacidade evolutiva daquela criatura é tamanha que ele conseguia plasmar em 4D o que ele ia falando a respeito de Jesus. Então as cenas que ele ia falando de Jesus, eles viam ao mesmo tempo como Jesus viveu, como que ele fazia aqui na Terra. Então o Neo Lúcio, ele é um desses espíritos que conseguiu ver as passagens de Jesus aqui na Terra.
E ele vendo como Jesus fazia evangelho no lar, aonde ele ia, ele reuniu 50 passagens de Jesus, em que ele não só via, como escutava, como você assiste televisão, sendo que é em 4D mesmo a coisa, sabe? E ele trouxe para nós, através da psicografia do Chico, essas 50 passagens. Então aquilo não é invenção, não é criação, não é locubração de coisa nenhuma. Aquilo ali são fatos reais que aconteceram. Eu fico me perguntando qual a pessoa que não pode fazer evangelho no lar. Do mesmo jeito que eu fico me perguntando qual a pessoa que não consegue fazer uma prece. Você pode encontrar um monte de dificuldade dizendo que não pode ir para a reunião na quarta ou no sábado, ou que surge alguma coisa aqui ou ali. Não pode. Mas fazer evangelho no lar, dizer que não pode. Fazer uma prece nesse evangelho, dizer que não pode. Colocar um copo d'água, pedir para Deus para fluidificar aquela água, você dizer que não pode. Você não ter a boa vontade de ler um trecho e interpretar aquele trecho para os outros, você dizer que não pode. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa, entende? Se você não faz evangelho no lar, você não vai conseguir mais nada na sua vida, sabe? Não pense que a casa espírita vai fazer alguma coisa por você se você está com essa má vontade toda. Porque não vai, gente. Não vai. Entenda que o problema de cada um é de cada um, não é problema dos outros. A casa espírita é para a gente se reunir, trocar ideias, trocar energias, conhecimentos, adquirir algumas noções a mais que vai nos despertar para alguma coisa, para que você leve para a sua vida e para a vida da sua família. Então, eu acho que é extremamente vergonhoso, sabe? Você dizer que não vai fazer evangelho no lar, mas querer que os outros espíritos venham resolver os problemas de vocês. Não cabe. Pensa um pouquinho se isso tem coerência. A função nossa, gente, é ir atrás do que é bom, sabe? Jesus, quando foi anunciado, foi dito: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tem alguém aqui que não está precisando de paz? Você procura a casa espírita para quê? Você procura outra religião para quê? Ir em busca da paz. Pois se você quer ter paz, tenha boa vontade, porque a boa vontade ela é boa por excelência em tudo que você faz. Se você come com boa vontade, você vai comer só o que é bom para a sua vida. Se você vai falar com boa vontade, você vai falar só o que é bom para todos, para você também. Entende? Tudo que você faz com boa vontade é bom por excelência. É por isso que foi anunciado desse jeito. Então, se está nos faltando paz, entenda, falta boa vontade. Então, procura usar da tua boa vontade para ir em busca de alguma coisa que Deus vai te iluminar para que você encontre a paz. Porque se tem uma coisa que Deus sempre dá para os seus filhos, a gente já falou isso aqui, entende? É esclarecimento e consolação. Aquele que está sem paz não precisa de esclarecimento para adquirir sua paz? Aquele que está sem paz não está precisando de consolação das suas aflições? Deus dá. Porém, realização e convicção vai ficar por conta de cada um. É você que vai realizar o que você quiser, na hora que você quiser, como você quiser, está entendendo? Então, a coisa que é mais santa, que a gente mais precisa, e as pessoas costumam mais dizer, minha casa está um inferno, está uma confusão, tem problema, tem... Você já convidou Jesus para entrar na tua casa?
Você já fez evangelho no lar nesse sentido? De uma maneira conjunta, é a casa que precisa. Ah, mas eu faço minha prece sozinho. Não estou falando de fazer prece sozinho. Você pode fazer prece sozinho, pode fazer uma prece comunitária, com todos em volta da sua casa. Se a tua casa está precisando de luz, leva a luz para todo mundo. Ué. Então pratique esse evangelho no lar. Porque é algo que é acessível a todos. É algo que vai trazer benefício para todos. E alguns ainda perguntam, e quantas vezes eu devo fazer isso? Aí eu pergunto, qual é o dia da semana que você quer que Jesus entre na sua casa? Escolhe o dia da semana. Ah, mas eu quero todo dia. Então, se você quer todo dia, convide todo dia. Ah, mas uma vez, né? Tá bom, naquele dia ele entra, nos outros dias é o capeta que entra, então. Jesus falou assim, ó, quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não é melhor você estar junto com ele o tempo todo? Não é melhor você estar trabalhando para trazer ele para a sua casa o tempo todo? Ah, não vai dar trabalho. Não dá trabalho. O trabalhador espírita, quando ele vem para a Terra, está disponível na programação existencial dele aqui 8 horas de se dedicar a essa doutrina. Dá mais de 1 hora por dia. E não sou eu que estou inventando isso, não. Isso é uma obra de Humberto de Campos falando isso para nós. E não adianta você dizer que mas eu não sou trabalhador espírita. Você é que está falando lá, né? Não. Eu estou falando aqui para vocês, nesse meio comunitário. Mas você, dentro da sua casa, é um trabalhador espírita. É aí que você tem que entender. E como trabalhador espírita dentro da sua casa, é você que vai levar Jesus para a sua casa. Outros falam, mas ninguém na minha casa quer acompanhar. O problema dele, não tem problema. O seu problema é você e Deus, entendeu? Você vai, senta lá e faz a reunião sozinho. Ah, eu vou ficar feito um 2 de pau lá. Não vai ficar. Não vai. Todo mundo sabe as passagens do Chico, sabe? E a vida de Chico é um livro aberto para todos nós. Chico, no começo da carreira artística dele, que ele aceitou seguir a doutrina espírita, quando ele abriu o centro espírita lá, em Pedro do Porto, ele chegou para trabalhar e não tinha ninguém. Ele esperou a hora, olhou para um lado para o outro, como não tinha ninguém, foi apagar a luz para ir embora. E Emmanuel disse, para onde é que você vai, Chico? Foi embora, não tem ninguém. Ele disse, então olha para o mundo espiritual. E ele viu uma infinidade de espíritos, muitos doentes, sentados esperando por ele. Chico voltou, abriu o Evangelho, fez o Evangelho para todos eles. E foram várias as vezes que Chico fez isso. A primeira vez que ele fez, no outro dia, eu acho interessante isso, sabe? Não tinha ninguém para entrar lá e sentar para estudar com Chico. Mas a língua do homem é a língua do homem, sabe? No outro dia estava todo mundo sabendo que Chico estava doido, estava falando para ninguém. Vai ver como é que é a coisa? O encarnado sentar lá e estudar alguma coisa não vai, mas para fofocar, ó. E ainda dizer que os outros são doidos, ó. Do mesmo jeito é você na sua casa. Quando você senta lá e abre o Evangelho, a população espírita que te acompanha e que acompanha as pessoas da tua casa, são todas trazidas pela espiritualidade superior para serem instruídas e orientadas. E à medida que você faz isso, não é só os da sua casa que vão frequentar. É do quarteirão inteiro e às vezes de outros locais vizinhos do seu quarteirão. Porque a espiritualidade boa e amiga se aproveita da boa vontade sua
para que essa boa vontade vá instruir todos que estiverem ao alcance no mundo espiritual. E não pense você que sua casa vai ficar perturbada por isso não, porque não vai. Ser feitos circuitos vibratórios, entende, que vai defender a sua casa, e a própria espiritualidade superior leva só os que estão ao alcance de ser instruídos. Sua casa vai ser defendida dos revoltados, dos trevosos, dos perturbadores. Então veja o benefício disso. O tanto de instrução e de luz que vai cair dentro da tua casa. Emmanuel fala isso, uma das mensagens dele. Aquele que faz evangelho no lar, com assiduidade, não é só a casa dele que é iluminada, o quarteirão inteiro é iluminado. Até aquela vizinhança que antipatiza contigo é iluminada. Entenda? É isso que a boa vontade traz para a gente. É essa terapêutica espírita que está ao nosso alcance. E não você querer ser um vampirizador de fluidos, como a maioria é. Se não tiver passo, eu não vou. Então, você não está interessado em aprender. Você não está interessado em mudar, não. Você quer ficar vampirizando o fluido dos outros. Como se isso fosse acontecer sempre dentro de uma casa espírita. Porque uma casa espírita que é casa espírita, isso não acontece. Já falei para vocês da 10ª vez, e a 10ª vez é isso, né? Evitar que existam vampirizadores dentro da casa espírita. Então põe uma coisa na tua cabeça, cara. Eu não conheço um lar que não tenha problema. Porque o lar nosso pertence a um planeta de provas e expiações. O meu lar é de provas e expiações. O lar de todos vocês são. Vai ter provas, vai ter expiação, vai ter missão. E nas expiações que a gente está passando, sempre vai ter dificuldades de relacionamento. Porque são pessoas que eu me comprometi com elas no passado. E que existe uma certa animosidade fluídica entre nós. E essa animosidade fluídica, ela começa a ser desfeita quando a paz e a luz de Jesus penetram em nosso lar. Então você só tem benefício quando faz isso. Eis algo, sabe, que está ao alcance de qualquer criatura e que vai servir de termômetro, sabe, para você ver se ele está sendo realmente um trabalhador da seara cristã. Em contrapartida, aqueles que não estiverem fazendo isso, eu te garanto uma coisa, sabe? No livro Missionários da Luz, quando ele fala da 10ª vez, ele explica muito direitinho para o André Luiz, né? A respeito daquele senhor que foi 10 vezes seguidas se beneficiar dos frutos e da doutrina espírita. Nas 10 vezes que ele foi, que ele assistiu ao Evangelho de Jesus, a explanação do que é bom, do que é correto, ele não absorveu nada para a vida dele. Por não ter absorvido nada para a vida dele, depois dessas 10 vezes ele vai deixar de ser assistido fluidicamente. Eu já falei muito isso aqui, né? Você entendeu que ele disse que conhecia a intimidade daquela criatura, que com a mesma campo magnético vibratório que ele penetrou na primeira vez, era o mesmo campo magnético vibratório que estava na 10ª vez? Você entendeu o que é visão espiritual? Você entendeu que a espiritualidade boa e amiga conhece a intimidade de cada um de nós? Você entendeu que não dá para enganar eles? Você entendeu que você pode se auto-iludir, criando fantasias, mentiras para você, mas a eles vocês não enganam?
cada mudança que a gente faz ou que está fazendo, isso é retratado no nosso campo espiritual. Cada pessoa que vem para ser tratada dentro da casa espírita, ela é exaustivamente analisada, detalhe por detalhe. Eu vou te dar um outro exemplo de como que é feito isso, sabe? No livro Nos Domínios da Mediunidade, que chama no capítulo, eu acho que é Mandato Mediúnico. É bom você ler para ver como que eles trabalham. Porque é colocado lá para aquela senhora que tinha um mandato mediúnico, em que ela trabalhava com tanto carinho, com tanto amor dentro da doutrina, que foi acoplado no perispírito dela. Ele descreve como se fosse um funil de energia que ligava ela direto 24 horas com o protetor dela. Porque chama isso de mandatum, não é mandado, é mandatum mediúnico. Ela começou a viver para aquilo, sabe? E ela era muito interpelada por pessoas que batiam na porta dela. Então ele mostra que, e André nos pergunta, mas como que é feito tudo isso? À medida que vai lendo as pessoas que estão naquele livro que é feito para dar assistência, existe uma rede imensa de espíritos em volta, sabe? Que vai lá onde a pessoa está, analisa tudo, vê o que se passa com ela, vê os protetores dela, sabe? De tudo, detalhe por detalhe, para poder ser dado a devida orientação para aquela pessoa. Eu estou falando isso para que vocês entendam que o mundo espiritual, ele é extremamente organizado. Não tem como você pensar que vai passar a perna, iludir, inventar algo. Não existe como. Qualquer mudança que você está trabalhando, essa mudança começa a ser retratada no seu campo espiritual, no seu campo fluídico, no seu campo energético. Eles sabem qual de nós que está fazendo esforço para se melhorar. E aquele que está fazendo esforço para se melhorar, quanto mais fizer, mais assistência vai ter. Então compreenda que é assim que as coisas acontecem. Amplia a tua visão no mundo espiritual, para que você tenha a capacidade de ter o bom senso, sabe? De dizer, eu vou fazer porque eu sei o que eu estou fazendo. E sabendo o que eu estou fazendo, eu sei que eu vou ter assistência. E a coisa acontece. A coisa acontece. Então eu espero que esse Evangelho no Lar seja algo que seja praticado o máximo possível por todos. Porque isso está retratando aquelas frases que Jesus deixou para a gente, quando ele nos diz que onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei no meio delas. Isso não é nada mais, nada menos do que uma promessa dele para a gente. Então, se você reúne com alguém, lá ele está presente em você. E ele não falou que era alguém encarnado ou desencarnado, não. Você com seus obsessores já é mais de uma pessoa. Ó, tá chique. 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu com meus obsessores. Então, se eu tenho um monte, então é aí que eu estou bem na vida. Vou lá chamar Jesus. São essas coisas que a gente tem que entender, sabe? Porque o que falta para a gente, sabe, é a gente sair da apatia que a gente vive, sabe? Eu acho interessante, porque, sabe aquela história do cachorrinho deitado no prego? Somos nós, sabe? Uma pessoa estava passando na rua, tinha um mendigo lá e tinha um cachorrinho do lado dele, e o cachorrinho gemia, e o cara falou, por que esse cachorro está gemendo tanto? Não está gemendo porque ele está deitado em cima de um prego.
Ué, por que ele não sai? É porque o prego não está incomodando muito ainda. Quando incomodar muito, ele vai levantar. Somos nós, sabe? A gente fica deitado em cima do prego da nossa inferioridade. E a gente fica nessa zona de acomodação, que é um dos pilares do auto-engano. A pessoa se acomoda, sabe? Aquela está perturbando, mas não perturba tanto, sabe? E então vai levando a vida. É justamente isso que a gente estuda aqui na quarta-feira, que é o que a gente chama de influência sutil. Ele chega, aperta um pouco, quando aquele preguinho está incomodando muito, que a gente vai querer tomar alguma conduta, eles afrouxam. Não. Aí o prego não incomoda muito, a pessoa para de vir, está entendendo? E fica nesse banho-maria a vida inteira, nessa obsessão sutil, em que ele nem larga, nem incomoda muito, sabe? Então as pessoas vivem mais ou menos assim. Então sai de cima do prego, sai da acomodação, entende? Vai fazer o evangelho, usa da prece que está ao teu alcance. Abre o evangelho de Jesus na tua casa, convida ele para que ele entre, entende? Estuda isso com um aprofundamento teu, para ter um entendimento cada vez mais amplo. Tá? Bota teu copinho d'água lá, entende? Pede para que Deus venha fluidificar aquela água, entende? Pede para que os espíritos superiores venham trazer boas energias, porque a grande maioria dos passes que a gente recebe em nossa vida são passes espirituais. Kardec, no livro da Gênesis, explica isso direitinho, entende? Tem 3 tipos de passes: o magnético, o espiritual e o misto. Esse que a gente faz na casa espírita é um misto. Tem que ter a boa vontade do passista, a boa vontade do que está recebendo, a boa vontade da espiritualidade superior. É muita boa vontade, não é não? Para nossa que só é pouca, imagine a dos outros. Então, mas o passe espiritual não. Esse é feito de perispírito para perispírito. Esse teu anjo da guarda faz assim que for necessário para você. Esse teus espíritos familiares faz, se precisar, diuturnamente. Então, é com essa visão que a gente tem que ter para que a gente use essa terapêutica espírita. Porque é como a gente vai estudar hoje, sabe? Depois dessas 7 coisas, porém sem a reforma íntima, tudo continuará como estava. É preciso mudar com visão, disciplina e comprometimento. Então, se você não está mudando, pouco importa que você tome paz, tenha água purificada, que alguém faça prece, que não vai adiantar de nada. De nada. Todos nós, quando mergulhamos na carne, viemos para trabalhar virtudes. Virtude é toda vez que eu pratico um bom sentimento. Então vai ser praticando os bons sentimentos, realizando as virtudes que eu vou mudar para melhor. Todos nós mergulhamos na carne para mudar. Se você não está mudando, tem alguma coisa errada. Você está fugindo do seu plano existencial da vida. E para mudar, eu tenho que deixar de ser aquela pessoa que eu estava sendo para ser uma pessoa diferente. É como Paulo falava, entende? Todos nós temos que estar educando um homem velho para construir um homem novo. Isso é que é mudar. André Luiz nos alerta muito, uma das mensagens dele, no livro que ele tem junto com Emmanuel, sabe? Ele fala que se o trabalhador espírita, em 3 anos, quando olhar para trás, não vê uma mudança consistente, ele fica esperto, porque ele está obsidiado. Então a mudança ela é fundamental na vida de todo mundo. Quando ele fala mudança consistente, é você olhar para aquilo lá e dizer, eu não faço mais aquilo de errado que eu fazia. Do ponto de vista moral, né? Mudança consistente é aquela pessoa que bebia, parou de beber, que fumava, parou de fumar.
Mudança consistente do modo de vista moral é aquele que fazia fofoca, parou de fazer fofoca. É aquele que maldizia, parou de maldizer. É aquele que era uma pessoa extremamente vaidosa e hoje já está mais contido nessa vaidade. Então, isso é que é uma mudança consistente, sabe? Porque a mudança sem ter consistência, que é uma mudança paulatina que eu vou fazer nesses 3 anos, é algo que vai se consolidando no meu campo espiritual. Por quê? Porque nossos protetores sabem disso, sabe? E está ao alcance da gente também saber. Porque, para eu olhar para trás nos últimos 3 anos e ver se eu mudei, é porque eu pratico autoconhecimento, né? Se você não praticar autoconhecimento, você não vai saber nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas é tão gostoso a gente fazer autoconhecimento, sabe? E depois de algumas semanas e meses, você vê que aquilo está mudando. Isso traz um contentamento tão grande dentro da gente, que é o que a gente chama de felicidade. Você olhar para você e ver que você está se tornando uma pessoa melhor. Então, essa reforma íntima que a gente fala, não é só você sair do negativo para o positivo, não. Normalmente as pessoas acham que reforma íntima é isso. Eu estava mal na fita, agora eu estou bem na fita. Né? Eu estava negativo, agora eu estou positivo. Não. A mudança íntima também é eu, naquilo que eu estou fazendo de positivo, eu me tornar melhor ainda. Eu tenho que progredir. Essa não é uma das leis de Deus? Não está lá no Livro dos Espíritos, a lei do progresso? Eu tenho sempre que progredir. O que é negativo, tornar positivo. O que eu não conhecia, passar a conhecer. Aquilo que eu já fazia de bem, fazer melhor ainda. Eu tenho que progredir. Melhorando nas missões, isso é, procurar ser um irmão cada vez melhor daqueles que moram na tua casa, procurar ser um filho cada vez melhor em relação aos seus pais, procurar ser um esposo cada vez melhor em relação à sua mulher, e a mulher em relação ao homem, eu procurar ser uma pessoa melhor com os colegas que eu frequento, procurar ser melhor do ponto de vista profissional, então eu procuro ser melhor. Isso é missão, eu me melhorar naquilo que eu já tenho de positivo. Isso é importante. E deve ser sempre que eu estou falando, bem praticado por nós. Do mesmo jeito que eu tenho que trabalhar da maneira correta diante das minhas provas. Trabalhar da maneira mais correta ainda diante das minhas expiações. Então, se eu não mudo, eu não entro na lei do progresso. Se eu não mudo, eu não estou entrando na lei do trabalho. Se eu não mudo, eu também não estou entrando na lei de liberdade. Se eu não mudo, eu estou ferindo todas as leis de Deus, gente. Nós estamos aqui para nos tornarmos espíritos melhores. E eu vou consolidar isso quando o homem que está vivendo aqui na Terra está praticando atos mais nobres na sua vida. Então, não vai adiantar de nada você ficar frequentando, não só a casa espírita ou qualquer templo religioso, seja lá o que for, tá entendendo? Se você não faz essa mudança interior. Se você acha que com você vai ser diferente, eu acho que você já está fascinado, sabe? Então, para que eu tenha uma mudança consistente, eu tenho que ter visão daquilo que eu estou mudando. E para eu ter visão, eu tenho que me aprofundar em estudar algo que eu não tenho, ampliar aquilo que eu já possuo, para que com essa visão, com esse entendimento, eu compreenda que eu posso fazer melhor em minha vida. A mudança, ela envolve sempre aprendizagem. É impossível você dizer que vai mudar sem aprender alguma coisa. Não cabe na cabeça de ninguém isso. Então eu tenho que aprender. E quais são os passos que eu preciso para aprender? Vamos repetir, uma hora, pelo menos dessa encarnação, vocês vão sair sabendo disso, porque o tanto que eu já falei aqui, meu Deus, vamos lá. Conhecimento informativo, conhecimento reflexivo, concordância do conhecimento, para que eu tenha a ação fazendo diferente.
Conhecimento informativo, eu vou atrás de coisas que eu não conheço. Porque se for para fazer o que eu já conheço, eu não vou mudar em nada, eu vou mudar do mesmo jeito. Para eu mudar em alguma coisa, eu vou conhecer algo novo. Então, para conhecer algo novo, eu tenho que estudar. E eu tenho que estudar com profundidade. Porque se eu for fazer sem estudar com profundidade, eu entrei naquele negócio chamado Dunning-Kruger. Você lembra do Dunning-Kruger? Está aí para todo mundo ver. Aquele que acha que... Porque ouviu falar, ou conhece 3% de uma coisa, já se acha mestre naquilo. Não é. Quanto mais conhecimento você tem, mais você sabe que você precisa conhecer mais. Precisa se aprofundar. Então, conhecimento informativo é estudo. Aí eu pergunto para vocês. Vocês gostam de estudar? Foram 10 na escola, né? Sentava lá, prestava atenção, a professora ia para casa, ia estudar, olhava em cima daquele livro, ia procurar mais livros com mais profundidade, só tirava 10. A nossa natureza é preguiçosa. São poucas as pessoas que gostam de estudar pelo estudar. São poucas as pessoas que amam o estudo. São poucas as pessoas que já acordaram para isso na vida. Mas a gente precisa despertar. A vida que a gente está tendo está nos catucando para isso. Quer aprender? Então estude. É a doutrina espírita que vai trazer luz para a sua vida, que você está se identificando com ela, estude a doutrina. Tem pouca coisa, está entendendo? Não pensa só que são aquelas 6 obras, não. Tem a revista espírita, uma por mês, e tem 12 anos de revista espírita. Então, multiplica aí e vê dessa grossura cada vez, tá entendendo? Vai lá e estuda. Tem resposta para tudo, tem conhecimento para tudo, tem só Kardec. Eu não vou nem falar dos 534 livros do Chico. É pouco. Entende? Então, tudo de graça. Você não gasta nada. A não ser seu smartphone lá, seja lá o que for, de graça. Você, revista espírita de 1862, está lá, tudo de graça. É ruim de ler aquele negocinho pequenininho, mas para fofocar, funciona, né? Nossa, vai fofocar, você e olha, pau na caixa, e dentro é 3, 4 horas de fofoca ali, mas já passou o tempo, meu Deus, nem percebi, a comida vai estar atrasada. Não! Mas para ler e estudar, dá um sono, tá entendendo? É isso que eu quero que você entenda. Que para você mudar tem que aprender. E para aprender tem que estudar. Se você não estuda, como é que você vai trazer conhecimento de peso, com profundidade, que vai responder suas dúvidas, para que você dizer, eu faço assim, porque eu entendi que é assim, e é assim mesmo que eu vou fazer. Porque isso é a fé. A fé nasce do entendimento. Não é assim que Kardec fala? A fé que tem que ser raciocinada. Fé robusta é aquela que enfrenta todos os fatos do mundo, né? Com conhecimento profundo da vida. Né? Então a sua fé vem do entendimento. A sua fé vem desse estudo com profundidade. Aquela fé que não entende é uma fé vacilante. Ela não entende, então como é que ela vai fazer com consistência? Não vai fazer nunca. Então estuda, sai da apatia. Teu anjo da guarda vai estar vendo se você está estudando. Ele vai se cercar junto de você e vai te defender. Você já imaginou o que é um espírito obsessor estudando? Você acha que espírito obsessor vai estudar? Pô, meu, se ele for estudar, ele é um espírito bom. Se ele for estudar, ele vai sair da escuridão que ele está. Então você está perturbada, é o teu obsessor que está... Vai estudar então, uai. Então, estudo, conhecimento informativo. Mas não é estudar porque é bonito, ou porque os outros falam, é porque... Não, você vai estudar porque você quer aprender. Então, você, à medida que for estudando, que for entendendo, aí você vai costurando esse entendimento em você. Puxa, mas isso aqui, ó... caiu aqui para mim, entende?
Eu posso fazer melhor, já que eu estudei. É esse que a gente chama de conhecimento reflexivo. É você refletir o conhecimento que você entendeu dentro de você com o que você é. É você trazer uma luz que você não tinha para iluminar a sua, que precisa de ter mais luminosidade. Então, você vai estudar e você vai entender e vai compreender, costurando em você. A diferença entre entender e compreender é isso. Entender é eu ter luz do que está fora. Compreender é eu trazer isso que está fora para a minha luz, para dentro de mim. E à medida que você for refletindo nisso e for alimentando, tirando suas dúvidas, fazendo questionamentos, tendo respostas, isso vai te robustecendo para que você concorde nesse conhecimento e a sua vontade exercite. É assim que a gente vai estar aprendendo. É com essa visão que a gente tem que estar trabalhando. Porque à medida que eu estou tendo essa visão, desse entendimento todo, dessa compreensão, eu vou mostrando para mim mesmo que eu preciso seguir por rotas melhores. E esse seguir por rotas melhores, a gente chama de disciplina. É eu montar um conjunto de regras e de princípios que eu vou praticar para poder alcançar aquilo que eu desejo. Então, visão e disciplina, uma coisa vem com a outra, sabe? Você só vai ter disciplina quando você já tiver costurado em você aquele conhecimento que ainda não é teu, mas que você concorda em seguir aquelas regras para que você se torne melhor. Então, visão, disciplina, um comprometimento. Comprometimento é aquele que realmente muda. Ele vai fazer hoje, amanhã e sempre. Ele não vai andar para trás. O que eu acho interessante é que tem algumas pessoas que dizem: mas eu estou aprendendo, sabe? Eu sou assim, eu dou um passinho para frente, um passinho para trás. Isso não é aprendizagem, gente. Não é. Jesus não falou assim para a gente. Jesus falou assim, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não venham te abraçar. Jesus pediu para eu andar, seguindo a luz do entendimento, sabe? Essa história de você dar dois passinhos para frente, não, isso é safadeza, tá? Não, isso é desculpa esfarrapada, isso não existe, sabe? Isso é o que a gente chama de licença moral. É uma das piores coisas que existe, sabe? É aquela pessoa, não, eu faço dieta a semana inteira, mas domingo é o dia do lixo. Está mudando uma pessoa dessa? Não. A pessoa, quando muda, ela transforma seus hábitos. E para transformar um hábito, eu não vou voltar atrás. Andai enquanto tendes luz. Foi isso que Jesus pediu para a gente. Então, que a gente ande diante da luz que essa verdade está mostrando, que é o que eu devo seguir. Porque, caso contrário, gente, eu vou passar a vida me enganando. E olha, eu não sei até quando eu vou ter energia para fazer aquilo que eu me comprometi em fazer no mundo espiritual na vida de hoje. Porque eu pergunto para vocês têm certeza que vão estar vivos amanhã? Impossível. A única certeza que a gente tem da vida é só uma. É que todo mundo vai morrer. Aí eu pergunto para vocês estão trabalhando essa única certeza que você tem da vida? Você está pronto para ver sua esposa, seu esposo morrer? Você está pronto para ver seu pai, sua mãe morrer? Você está pronto para ver seus filhos morrer nos seus braços? Né? Está pronto para isso? Porque essa é a única certeza, é que todo mundo vai morrer. Pois se é a única certeza, é justamente essa que a gente não se prepara. E não se preparando, todo mundo tem um golpe da perda. Como eu não gosto dessa palavra, mas é o que dizem, o golpe da perda. Então, olha, entenda como a gente vive de uma maneira antagônica, sabe? A única certeza que tem eu não quero ver, nem me preparo.
Mas as incertezas que eu tenho é aquilo que eu quero ver. E fico curtindo minhas incertezas. Então você não sabe quanto tempo de vida você tem. Ninguém sabe. Então aproveite enquanto tem. Não sabe que precisa mudar? Não sabe que está complicada a tua vida? Não percebe que tem espiritualidade inferior te perturbando? E se morrer agora, como é que vai ser? Com quem você vai se encontrar do outro lado? Eu falei, você se encontrar, porque eu sei que eles vão estar comigo, mas eu não sei se eu vou estar com eles. Isso é importante. André Luiz ficou 8 anos no umbral, eles estavam com André Luiz o tempo todo, mas André Luiz não estava com eles. A mãe dele visitava, a Clarence visitava, visitava. O pai dele estava nas trevas. Não só tinha família, mas tinha 6 colônias espirituais ao lado dele. Por interferência da esposa, que tinha muitos méritos no mundo espiritual. Ele conseguiu enxergar alguma? Nenhuma. E qual foi a única solução para ele? Encarnar. Porque não ia enxergar mesmo, está entendendo? Então encarna. Aí ela faz o sacrifício de voltar para cá, fazer. Então, eles estão conosco. Deus está sempre conosco. Nós nos distanciamos de Deus quando não cumprimos a sua lei. Então, que a gente procure analisar um pouco isso, sabe? Que a mudança interior minha precisa dessas 3 coisas que a gente falou aqui. Visão, disciplina com comprometimento. Então, quem tem comprometimento não falha. Faz. Eu tenho que estudar, eu vou estudar, eu tenho que fazer, então eu vou fazer, entendeu? Tem que ser assim. Porque se você não faz isso, dentro da doutrina espírita, você não faz isso também na sua vida humana, sabe? Se tem uma coisa complicada para a gente que é médico, a gente chama isso de adesão ao tratamento. Eu vou falar um pouco de adesão ao tratamento aqui, porque eu vou falar para que vocês vejam os trabalhos do ponto de vista humano, como se comporta, para que a gente faça uma transposição para o tratamento que acontece no mundo espiritual. Adesão ao tratamento inclui não somente fazer uso dos medicamentos nos dias e horários indicados, mas também alterar alguns hábitos. Então você, quando adere a um tratamento médico, você não só vai tomar os remédios direitinho, naquele horário certinho, bonitinho, todo dia, não é só fazer isso, não. É você modificar hábitos. Então aquele que é obeso, ele vai modificar o hábito dele, porque ele sabe que a obesidade vai matar ele. E ele vai fazer um tratamento médico que é para dar vida para ele. Eu já falei para vocês aqui que tem um trabalho interessante. Sabe? Já que eu falei de obesidade, vamos lá. Obesidade grau 1. Você antecipa a morte em 1 ano. Obesidade grau 2. Antecipa a morte em 3 anos. Obesidade grau 3. Você antecipa a morte em 10 anos. Quem antecipa a morte está sendo... Olha como vocês sabem. Está vendo como é que é a coisa? Então, aquele que tem adesão ao tratamento, ele vai fazer a coisa correta. Por quê? Porque ele quer viver, o certo é viver, entendeu? Isso faz parte da lei de Deus, eu ir atrás da vida. Entendeu? Eu não parti para a destruição, mas para a conservação do meu corpo. Mas vai ser muito difícil. Se fosse fácil, que gosto ia ter? Não é? Então, tudo
tem dificuldade. Toda mudança tem que ter trabalho. Toda mudança tem que ter aquelas... Lembra aquelas 3 coisas que a gente fala na mudança? Acho que está no livro Mensageiros dele. A mudança tem que ter esforço, suor e lágrima. Senão não tem mudança. Isso não é mudança, faz de conta. É esforço, você ir lá, tirar energia de dentro de você, para dizer, eu vou fazer diferente. É você suar, você trabalhar nessa direção. É essa lágrima você ter que esquecer o homem velho para fazer o homem novo, sabe? Então, é isso que a gente chama de adesão ao tratamento. Não é só você tomar aquelas... Não. É modificar hábitos. Então, se ia dormir tarde, você vai dormir cedo. Se é para acordar tarde, você vai acordar cedo. Entende? Se não fazer atividade física, você vai fazer atividade física. Entende? A coisa é desse jeito. É isso que a gente chama de adesão ao tratamento do ponto de vista médico, sabe? E é isso que a gente vai ter que entender mais. Porque se você não faz modificação dos seus hábitos, a coisa vai ficar complicada, sabe? Eu tenho um caso interessante. Jesus, quando curava os outros, você viu o que é que ele falava para aquelas pessoas? Vá e não tornes a pecar, para que algo de pior não te aconteça. Não foi assim? Então ele falou, você está doente porque você pecou. Porque senão ele não falava, vai e não tornes a pecar. Não é verdade? Então tornar a pecar porque eu pequei antes. Não é isso? Vai e não tornes a pecar, para que algo de pior não te aconteça. Quer dizer, se eu continuar pecando, vai ser pior ainda. Não é assim? Pois é. E é quando ele curava fisicamente os outros, né? E então? Se meu corpo está doente, se eu estou perrengando nessa vida aí, você já prestou atenção que isso aí é por causa do teu pecado? Pois é. Não adianta dizer que eu não me lembro. Não. Você não vai ter lembrança cognitiva, mas você tem a lembrança afetiva. E você fica muito incomodado com os seus afetos naquilo que está te perturbando a tua saúde física. Lembrança cognitiva é uma coisa, lembrança afetiva é outra. Deus deu a graça da gente não lembrar das besteiras que a gente fez nas encarnações passadas, mas deixou o bom senso e a prudência de você sentir o que você fez, para que você faça diferente. É assim que a gente tem que entender. Então, quando eu estou tomando minhas pílulazinhas, que eu estou tentando melhorar meu corpo, eu estou combatendo efeitos. Quando eu estou modificando hábitos, eu estou tratando causas. Então é isso que a gente vai estudar semana que vem, vai ser a adesão ao tratamento. Para que a gente faça um contraponto entre a obediência de todos nós aqui com o tratamento médico e a obediência que a gente tem na casa espírita com o tratamento espiritual, com essa terapia que a gente viu. Muita paz a todos. Pensemos nos nossos irmãos do Sul, para que as bênçãos do Pai Eterno recaiam sobre eles. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita
aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.